Olá, um bom dia para você. Hoje é terça-feira, 28 de junho, e o Senado Notícias está no ar. O senador Randolfo Rodrigues disse que pretende apresentar hoje, ao meio-dia, o requerimento para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar um suposto esquema de corrupção no Ministério da Educação. É necessário o apoio de pelo menos 27 senadores para que seja criada uma comissão parlamentar de inquérito no Senado. O senador Randolfo Rodrigues informou em entrevista coletiva que o requerimento para a CPI do Ministério da Educação já tem essas 27 assinaturas. Com a assinatura do senador Giordano, nós alcançamos a 27ª assinatura para agora sim protocolar o pedido de comissão parlamentar de inquérito para investigar a sequência de escândalos de corrupção que tem ocorrido no âmbito do Ministério da Educação. Ele defende que a CPI investigue não só as denúncias contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, mas também as suspeitas de irregularidades no FNDE. Em pronunciamento no plenário, o senador Humberto Costa apoiou a criação da CPI. É dever constitucional do Poder Legislativo fiscalizar, investigar as ações do Poder Executivo. E, como tal, quaisquer que sejam os argumentos para que a CPI não se instale, tais como a proximidade da eleição, o avanço das investigações pela Polícia Federal, nada disso isentará o Senado Federal de se manifestar pela implementação de uma investigação. Pelas redes sociais, o senador Renan Calheiros disse que a Comissão Parlamentar de Inquérito vai, abre aspas, exorcizar a malversação, fecha aspas. Para o senador Oriovisto Guimarães, no entanto, a CPI será um palanque pré-eleitoral. Eu defendi essa investigação e disse que naquele momento eu era contra por ser pré-eleitoral, por ser uma CPI que ia virar palanque. Aliás, a CPI nunca prendeu ninguém. As grandes operações como a Lava Jato não foi fruto de CPI. Elas aconteceram por iniciativa do judiciário, dos procuradores, dos promotores. E agora, instalar essa CPI agora, seu presidente me perdoe, mas chega a ser ridículo. Sabe o que me parece? Me parece aquele clínico geral, que estava tentando descobrir o diagnóstico para o doente, cujos especialistas já descobriram, já fizeram o diagnóstico, já estão operando o doente, já estão medicando, e o clínico geral quer fazer uma pesquisa para descobrir que doença ele tem. Também contra a CPI, o senador Marcos Rogérios disse que, abre aspas, não vai colar, que eles tentam acusar o presidente daquilo que tanto fizeram quando estiveram no poder, fecha aspas. O senador Fernando Bezerra Coelho deve apresentar hoje, por volta das 18 horas, o relatório sobre a PEC 16. O texto está na pauta de amanhã do plenário do Senado e deve estabelecer, até o fim do ano, aumento de R$ 200 no valor do Auxílio Brasil, reajuste do Auxílio Gás e a criação do voucher caminhoneiro, que vai ser de R$ 1.000. A chamada PEC dos combustíveis prevê que a União compense os estados e o Distrito Federal pelas perdas de arrecadação com a redução das alíquotas de óleo diesel e de gás. A proposta é que os estados zerem as alíquotas de ICMS durante este ano. A PEC é autorizativa, não obriga os governadores a zerar o imposto. Em reunião de líderes, os senadores debateram outras iniciativas possíveis para conter o preço dos combustíveis. Auxílios que seriam pagos com os cerca de 30 bilhões de reais disponibilizados pelo governo para compensar os estados pela redução do ICMS. As medidas estão em discussão e devem entrar no relatório do Senado. Criação do voucher caminhoneiro de R$ 1.000, elevação do auxílio gás para o equivalente a um botijão a cada 2 meses, o acréscimo de R$ 200 no Auxílio Brasil até o fim do ano, com o aumento da base de beneficiários do Auxílio Brasil, compensação aos estados pela União da gratuidade de idosos no transporte público. A ideia também seria não zerar o ICMS para não comprar brigas adicionais com os estados brasileiros, evitar a judicialização e trabalharíamos, portanto, a ampliação do auxílio do Bolsa Gás.
Vamos, como já falei, modificar a proposta da compensação do etanol, a compensação tributária para o etanol poder competir vis-à-vis com a gasolina. E o quarto ponto que foi discutido na reunião de líderes é que se deveria percorrer um caminho de criação de benefício para os vulneráveis, os mais atingidos pela alta dos combustíveis e, evidentemente, tendo cuidado de respeitar as restrições da legislação eleitoral. Possivelmente alterar, substituir essa compensação para os governos por medidas mais efetivas, que a gente tenha certeza que vão chegar na ponta com relação aos auxílios, né? Tanto o aumento do Auxílio Brasil, voucher caminhoneiro, auxílio gás, que são políticas sociais e muitas delas já em curso no país, né, sejam mais eficazes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que todas as sugestões precisam ser analisadas e compatibilizadas com a responsabilidade fiscal. A essência da proposta de emenda à Constituição é a proposta do governo, que foi inclusive anunciada pelo presidente da República, relativamente à redução da alíquota de ICMS sobre o diesel e sobre o gás. E, para isso, o espaço fiscal necessário, fora do teto, para indenizar os estados que zerarem essas alíquotas. Então, essa é a essência da proposta de emenda à Constituição, mas há, de fato, outras iniciativas possíveis, inclusive defendidas pelo governo e pelo próprio Ministério da Economia, que é uma avaliação que precisa ser feita. As atividades de hoje aqui no Senado começam daqui a pouco com a reunião da primeira comissão do dia. Vamos então conferir a nossa agenda aqui no telão. Está marcada para as 10 horas uma audiência pública da Comissão de Infraestrutura que vai discutir a internacionalização do aeroporto Marechal Rondon em Mato Grosso. No mesmo horário, a Comissão Mista de Orçamento deve começar uma audiência sobre a necessidade de recomposição do financiamento tripartite do SAMU. Às 11 horas, deve começar a reunião da Comissão de Assuntos Sociais. Um dos projetos é a regulamentação da profissão de gari. E para as 2h30 da tarde está agendada a reunião da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, que pode votar convocação do ministro da Justiça, Anderson Torres, para explicar o caso de Genivaldo de Jesus Santos, que foi morto por policiais rodoviários federais em uma viatura da corporação no Sergipe. E para as 4 horas da tarde está marcada a sessão de votações no plenário. Vamos então voltar aqui ao nosso telão para conferir a pauta. O primeiro item é o projeto de lei de desjudicialização da execução civil de título executivo judicial e extrajudicial. Outro projeto permite a inclusão de instituições públicas prestadoras de serviços de assistência técnica e extensão rural no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, PRONATEC. E pode ser votada também a criação da Semana Nacional de Conscientização sobre TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. O senador Marcos Duval apresentou ontem o relatório da Comissão Mista do Orçamento para a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. O projeto tem que ser votado antes do recesso parlamentar previsto para julho. No substitutivo de 509 páginas, o senador Marcos Duval deu prioridade à segurança pública e à política nacional para a recuperação das aprendizagens na educação básica. O documento torna impositivas as emendas de relator-geral do orçamento e prevê que o Executivo encaminhe projeto de lei estabelecendo uma reserva para atender essas emendas. Estão previstos recursos para reajustes dos servidores da segurança e abertura de novos concursos públicos nas carreiras. O relatório do senador Marcos Duval garante a transparência na identificação dos destinatários das emendas de relator. O Senado deu posse ontem aos 27 estudantes de escolas públicas de ensino médio de todo o país, escolhidos por meio de concurso de redação para participar do programa Jovem Senador. Durante uma semana, os jovens estão vivenciando o trabalho legislativo e sugerindo projetos que podem até virar lei.
Após 2 anos suspenso por causa da pandemia da Covid, o programa Jovem Senador é retomado com o tema 200 anos de independência, lições da história para a construção do amanhã. Os 27 alunos de escolas públicas de ensino médio vencedores da redação prestaram juramento no plenário do Senado, seguindo um rito semelhante à posse de senadores. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senadora que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Após o juramento, os jovens senadores elegeram por voto secreto a mesa diretora que irá dirigir o trabalho dos estudantes durante o período de vivência do processo legislativo. Muitos no Brasil não sabem, mas desde o início do programa já foram apresentados 54 proposições ao colegiado. Destas, 40 foram aceitas e passaram a tramitar como projeto de lei e 2 seguiram como proposta de emenda à Constituição. Que possamos fazer a diferença juntos, que possamos estar sendo exemplo para os outros alunos que ainda estão por vir, para os próximos jovens senadores, que possamos estar sendo exemplos para alunos que queiram seguir no ramo da política, alunos que queiram seguir os seus sonhos. A Comissão de Educação fez nesta segunda-feira a primeira de 6 audiências públicas que vão debater o homeschooling, que é a oferta domiciliar da educação básica no Brasil. Especialistas divergiram sobre o assunto. O chamado homeschooling está previsto em projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados e em tramitação agora no Senado. A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Somente o convívio social e heterogêneo de forma diária e rotineira é capaz de oferecer e atingir esses objetivos e não uma socialização ocasional e eventual que poderia ser proporcionada pelos pais no homeschooling. A representante do Unicef afirmou que a organização vê com preocupação o projeto que regulamenta o ensino domiciliar. A escola é o único equipamento público que crianças e famílias frequentam de segunda a sexta-feira. É o espaço onde temos a condição de, ao evidenciar situações de ameaça à proteção de crianças e adolescentes, de acionar o sistema de garantias de direitos. O presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar afirmou que mais de 60 países já reconhecem o direito dos pais de educar os filhos em casa. As famílias vivem num limbo jurídico, estão sendo prejudicadas e mesmo assim o número só cresce. Éramos 7.500 famílias em 2018, hoje somos mais de 35 mil famílias no Brasil que fazem educação domiciliar. A necessidade, senhor presidente, senhores senadores e aos demais presentes, a necessidade da regulamentação hoje é para tirar as famílias desse limbo jurídico. O relator do projeto, o senador Flávio Arnes, espera que as próximas 5 audiências também contribuam para aprofundar o conhecimento sobre o assunto. É muito natural e importante, necessário, que possamos trazer para a cena do debate opiniões favoráveis, eventualmente contrárias, mas essencialmente, como eu disse no início, compreender, analisar para o aprofundamento necessário opiniões dentro da diversidade de compreensão do assunto. E sobre este mesmo tema, em audiência pública da subcomissão que avalia os impactos da pandemia sobre a educação, especialistas afirmaram que a conectividade envolve muito mais do que o acesso à internet. Garantir acesso à internet de boa qualidade a estudantes e professores da rede pública de ensino é um dos desafios para superar os prejuízos da pandemia na educação.
O Ministério das Comunicações diz que hoje cerca de 100 mil escolas urbanas e rurais estão incluídas no Plano Nacional de Banda Larga. E o governo trabalha agora para melhorar a conectividade. Aqui se propõe o programa Internet Brasil. A gente propõe dar o seguinte benefício, né? Um chip com um pacote de dados de banda larga móvel. Aqui é uma inovação em relação a outros programas do Ministério. Como eu mencionei, sempre era acesso à internet para fins coletivo, para uso coletivo, para um estabelecimento, né? No geral, um estabelecimento de ensino, uma escola pública, né? O Wi-Fi Brasil também ele pode ser para um ponto de acesso comunitário, um outro ponto de acesso coletivo, mas de maneira geral para escolas. Esse daqui é a primeira iniciativa do Ministério das Comunicações, um programa de inclusão digital voltado ao acesso à internet para uso individual. Nesse caso, quem são os beneficiários? Alunos da educação básica da rede pública de ensino, que integram famílias inscritas no Cadastro Único. Para a presidente do Centro de Inovação para a Educação Brasileiro, CIEB, pela primeira vez temos diagnóstico e recursos para a infraestrutura. Mas só isso não é suficiente. Não é só você ter acesso à internet, mas existem alguns critérios de qualidade desse acesso que determinam se você vai ter realmente uma relação produtiva e educativa com a conectividade, ou simplesmente você vai constar lá como usuário de conectividade, como usuário de internet, mas você não vai ter a sua vida ou educativa ou profissional transformada por esse acesso à tecnologia. A professora Lília Azuca, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também ressaltou que uma coisa é ter acesso à internet, outra é saber usar a tecnologia de forma produtiva. Uma coisa é ter acesso, outra coisa é saber, a equipe dos professores saber desenvolver uma atividade relevante, né, dentro do contexto do aprendizado dos alunos, para que as novas tecnologias sejam a favor do aprendizado desses alunos. O Serviço de Telecomunicações prioriza as políticas públicas para a educação. Perguntaria quando nós vamos ter escolas conectadas e é claro que a gente sabe que não é só botar as estruturas, a internet lá, a gente precisa envolver, qualificar os alunos. O Ministério das Comunicações já anunciou recentemente o nosso alvo lá de conectar 15 mil escolas até o fim do ano. Exatamente essas 8 mil escolas por rede terrestre, e a gente está ampliando também o atendimento por via satélite. E a gente consegue ampliar também fazendo, por isso que a base de dados pode parecer algo muito burocrático. Poxa, o problema do Brasil vai ser resolvido com base de dados? Não, mas é porque, olha só, quando eu sei uma base de dados, eu sei que uma escola está atendida, eu posso tirar um ponto de via satélite daquela escola para dar para uma escola que não tem. Isso aí é otimizar recurso público. Então, de repente, eu estou lá colocando duas políticas públicas na mesma escola e eu posso dar uma para uma e outra para outra. Então, é uma questão meio que de equidade, tá? de redução de desigualdade. Os impactos das mudanças climáticas em territórios urbanos e rurais negros no Brasil. Esse foi o tema da audiência pública conjunta desta segunda-feira das Comissões de Direitos Humanos e de Meio Ambiente do Senado. O senador Paulo Paim, que presidia a audiência, saudou o brasileiro e o inglês, militantes das causas indígena e ambiental, que tombaram assassinados no Amazonas. Em nome de 2 guerreiros que tiveram suas vidas ceifadas recentemente, o jornalista inglês Dom Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira. O Estado brasileiro precisa agir e proteger o nosso ambiente. Não podemos nos calar. Os povos originários são os que mais sofrem com o descaso do Estado. As mudanças climáticas têm trazido mais frequentemente e com maior impacto inundações e deslizamentos de terras. A ação do poder público é fraca e apenas adia mais problemas. Existem políticas habitacionais vigentes que removem famílias de uma área de risco com repasse de quantias irrisórias que só permitem auxiliar o aluguel em outra área de risco. As mortes são recorrentes. Famílias inteiras, da beirada do morro para debaixo da terra. Incontáveis são as expectativas.
soterradas, afogadas. Quantos deslizamentos? Quantas enchentes? Quantas e até quando? O enfrentamento de doenças graves, mas para as quais há tratamento, não é feito como deveria ser. O impacto é maior sobre os mais vulneráveis. Se a gente pega Porto Velho, Belém, Macapá, nós estamos falando de um ciclo de epidemia de chikungunya, dengue, malária. E tudo isso são determinantes que têm impactos raciais e de gênero. Impactos raciais sobre a população negra urbana na Amazônia e a população de gênero, que são mulheres. E no caso de tragédias evitáveis, como a do rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, o poder público ainda discrimina quando tenta reduzir as consequências. É o que aconteceu à pequena Barra Longa, denuncia a arquiteta e ambientalista Dulce Pereira. A lama das áreas mais abastadas foi levada para cima dos morros, onde não havia, vejam bem, onde não havia sido diretamente atingido pela lama, não é? E foi colocada lá onde moram quem? As pessoas negras. Além das mudanças climáticas, esses debatedores chamam a atenção para o desmonte das estruturas institucionais de proteção ao meio ambiente e a comunidades vulneráveis, e para ações prejudiciais de governos e de projetos empresariais. Os problemas que essas comunidades vêm tendo por conta do impacto das mudanças climáticas, mas também de algumas ações, às vezes até governamentais, em outras empresariais. Temos aí o enfraquecimento do INCRA, que não regulariza os territórios quilombola. Nós temos aí o enfraquecimento da FUNAI. Nós temos aí a perseguição, né, sobre os povos do campo, da água e da floresta, e nós temos também a perseguição sobre os territórios marinhos, né, os territórios pesqueiros. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Em breve, começam as atividades legislativas aqui no Senado, com transmissão ao vivo aqui pela emissora. E para finalizar essa edição, a gente exibe um vídeo especial sobre o primeiro dia de atividades do programa Jovem Senador, que ocorre nesta semana aqui no Senado. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Pois sei que cada um de vocês tem talento e tem um propósito aqui. Obrigada. A educação é a arma mais poderosa. Participar do programa Jovem Senador é uma experiência muito marcante, recebido por toda essa equipe que trabalha tão empenhado para demonstrar o quão é importante a participação do jovem dentro do poder legislativo e dentro da política brasileira. Está sendo uma emoção atrás da outra, participando ativamente da política. Está sendo um momento maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui. Acredito que a gente vai poder fazer uma troca muito interessante, porque cada um tem uma perspectiva diferente. Exercer a cidadania no Brasil. É essencial programas como o Jovem Senador, porque eles realmente transformam a vida dos jovens que são impactados por ele.